Olá, você está na TV Cresce Alagoas e hoje nós vamos acompanhar uma das últimas ações da instituição aqui no canal do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. Vamos ver? Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, a gente não comeu não, Jorginho. Segurando muito a neta, tá ficando fraco. É. No colo. Gente, essa galera aqui é da Comissão de Direito Imobiliário, viu? Por isso que estão aqui em cima. Tafarel. Daqui Photoshop não faz. Valeu, Tafa. Gente, rapaz, quem teve no Conecta Imóvel? Quem participou? Quem aqui está? Algumas pessoas, né? Vocês viram que mega. Recebi depois o feedback de quem estava lá, realmente. Até ontem eu fui no aniversário do Paulinho Guzmão, o presidente da ADEME chegou para mim e disse: rapaz, que evento vocês fizeram? Eu digo: rapaz, nós não, na verdade foi a ADEME que puxou. A gente só deu o apoio institucional, logicamente, e financeiro também, que o CRES participou financeiro para trazer alguns palestrantes. Nós tivemos 8 palestrantes. E o ano que vem, gente, se inscrevam. O evento foi maravilhoso, foi magnânimo, não é? Muita gente, mas muitas pessoas quiseram comprar em cima da hora. O problema é exatamente esse. A gente começa 2 meses avisando, aí 3 dias antes, o que eu recebi de ligação? Eu recebi mais de 30 ligações de corretores. Presidente, rapaz, arranja aí, vai, tem alguém que não vá. Então, o corretor tem que aprender que quando sai o lançamento, cara, tem que saber, tem que ter um investimento, velho. O evento foi muito bom. E logo em seguida nós tivemos o CIMI. Esse CIMI é um internacional, não é nem nacional. E eu posso dizer o seguinte, eu no CIMI realmente a gente foi muito trabalho e eu não tive a oportunidade de assistir as oficinas, que a gente não chama palestra, a gente chama as oficinas, que eu queria. Mas a mais importante que eu assisti foi a de tokenização. Então, os senhores que estão aqui, comecem a pesquisar sobre tokenização. Isso é um meteoro, assim, ó, que nem o Peixoto, quem estava no evento lá da DEME, né, que o Peixoto falou que está vindo um meteoro, esse meteoro vai cair. Quem não estiver preparado vai ficar para trás, que é exatamente a tokenização. E isso vai mudar o mercado imobiliário, vai mudar tudo. Em Dubai já tem, em outros países mais à frente já tem, e vai chegar aqui, certo? E não vai demorar. E os senhores que não estudarem ou pesquisarem, né, para sair à frente, inclusive eu estou tentando já trazer um palestrante que palestrou lá para falar aqui sobre tokenização. Entendeu? Vai ser muito importante para o mercado mundial, não o mercado local. Porque vocês sabem o seguinte, quem já vendeu aqui imóvel para pessoas de outro país, né, tem um tal do Swift que leva 5 dias, 5, 7 dias às vezes, para você contemplar o pagamento. Né? Na tokenização é com 5 minutos. Você vai ali, dá o comando, 5 minutos o imóvel está transferido para o outro. Então, é uma coisa bastante interessante, muito evolutivo, e para a gente vocês começam a pesquisar sobre isso. Tudo bom, Carlinhos? Gente, antes de falar aqui com o meu amigo Tafarel, na próxima terça tem qualificação dos corretores. O workshop, o tema é produtos financeiros que atendem o mercado imobiliário. Certo? Então será aqui na sede, às 9 horas até às 11, serão 2 horas. Então, os senhores que queiram saber sobre os produtos financeiros que atendem o mercado imobiliário, inclusive foi falado isso também lá no CIMI, abordado várias situações disso aqui, ok? Conexão Vendas Humanizadas H2H, certo? Com o Pereira Amorim. Ele vai dar um insight aqui, certo? Rapidinho.
E na próxima terça e na outra, ele vai fazer um sorteio aqui de 5, né, Amorim? Eu queria só que você desse um insight aqui, para dar um spoiler aqui para o pessoal, para quem quiser ir. Será no Hits Lagoa da Anta, dia 11/11, às 19 horas. Vem cá, por favor. Ele vai dar só um insight aqui para vocês. Tafa, sobe aí, Tafa, também. Tafarel, vocês sabem, né? Estratégia jurídica para corretor de excelência. Keller, suba também, Keller? Ou vai falar primeiro um e depois o outro? Acho que os dois é interessante aqui, né? Tafarel é um parceiraço lá que foi da Delman, e a gente, quando estava precisando, era só Tafa, sábado, domingo, feriado, não tinha dia, né? E parabenizo você, meu irmão, a evolução do ser humano é isso mesmo. Formou em Direito, está aí pesquisando coisa melhor. Vai, parceiro, fala tu e eu vou deixar depois para o Tafarel. Olá, bom dia, pessoal. Como o Sérgio disse, me chamo Samuel Aluli, sou corretor de imóveis também, e agora a gente está entrando no segmento de eventos. Já fizemos um evento aqui em fevereiro, e agora, mais precisamente, agora em 11 de novembro, vamos estar trazendo o Pereira Amorim, que é um grande expert em venda, e temos o apoio institucional aqui do CRES, todas as horas que a gente precisa, sempre procura aí o Sérgio Nunes, estão de portas abertas para sempre, cada vez mais, qualificar vocês corretores, a nós corretores, né? E a gente vê que toda semana tem esse movimento aqui. Então, quero fazer só uma apresentação rapidinha aí do Pereira Amorim, de alguns movimentos que o Pereira Amorim faz com corretores, para vocês terem um entendimento e ver o grau de importância de vocês estarem lá presentes. Após meu treinamento, ele falou que atingiu quantos milhões de vendas aí? 11 milhões e 800 de BGV na Ginkgo. Repete. 11 milhões e 800. Fala seu nome pra galera. Matheus Ferreira, da Ginkgo Urbanismo, graças ao Pereira no último treinamento, coloquei em prática e deu certo, hein, galera? Esse cara é fera. 300 mil de comissões inscritos. Imagina como é que é essa trajetória aí, gente. Eu adorei o que eu dei. Usei todas as suas dicas, parabéns. E você, fulano, o que você fez esse mês? Felipe Muniz, gerente comercial da Venda, ajudei ele a vender 300 mil nesse mês. Nenhum de nós Nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós. quanto todos nós Juntos. Em março, nós fizemos o lançamento do Residenciário Gran Progresso, com a ajuda do Pereira Amorim, onde ele deu um treinamento para qualificação dos corretores e tivemos um case de sucesso em vendas, onde no lançamento, 17 dias após, nós vendemos 50% das unidades. Esse cara é fera. Estamos num processo de prospecção de novos clientes. Em 2 períodos fizemos em 1h30 36 agendamentos e no próximo período também de 1h30 mais 44, totalizando 80 agendamentos dentro de um período de uma semana. Eu quero agradecer aqui você, Pereira, por toda a força que você está dando para a nossa equipe e agradecer aí pelas novas prospecções. Muito obrigado, Pereira Amorim. Tamo junto. Então, como vocês viram, o resultado dele, o Pereira é a primeira vez que ele vai estar em Maceió, mas hoje ele é tido como palestrante disso, está no dia a dia como o maior treinador de vendas hoje do Brasil. Já passou por 142 segmentos. Então, conto com vocês. A gente tem um QR Code aí. Estamos com agora no primeiro lote. Compra um ingresso, pode ir 2 pessoas, 247. Temos também uma área VIP, vai ser mais exclusiva, também está à disposição aí para vocês e conto com vocês lá no próximo dia 11 às 19 horas no Hits Lagoa da Anta. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Nunes aí. Um abraço. Bora lá começar a brincadeira? Pessoal, é extremamente importante a venda de imóveis, né? Como vocês viram, o pessoal vendendo 11 milhões e tudo mais. Mas considero extremamente importante também a segurança jurídica de vocês. É esse papo que a gente vai ter hoje pela manhã. E eu tenho um enorme prazer de ter ao meu lado minha coordenadora, que foi do curso, doutora Keller Mendes. Então, prazer inenarrável, né? Eu não ia falar inenarrável, porque inenarrável é seu, é sua marca registrada. Mas é um imenso prazer estar do lado da minha coordenadora, dividir o palco hoje, né, com minha ex-coordenadora do curso de Direito. E vou passar a bola já para ela, para adiantar esse trabalho, que a gente tem um certo tempo curto, né? Obrigado, professora. Eu que agradeço. Bom dia, gente. Meu nome é Keller Mendes, eu sou advogada e eu vou descer. Vai Depois descer, eu professora? subo. Depois eu subo. Posso ficar aqui, sentado do lado? Pode ficar aí sentada. Eu posso ficar falando também? Posso ficar falando também? Pode. Eu queria agradecer ao Sérgio Cabral, que promove
esses momentos de atualização que são importantes. O mercado imobiliário vem não só crescendo aqui em Maceió, em Alagoas, mas tem exigindo muito dos profissionais que trabalham com o mercado imobiliário. E aí a gente precisa entender quais são esses profissionais que trabalham no mercado imobiliário. São os corretores, são os advogados, são os notários. Então, cada vez mais, urge de todos os profissionais essa educação continuada, esse primor. O Sérgio Cabral falou de tokenização, e a gente vem ouvindo falar de blockchain há mais ou menos uma década. E essa é uma realidade que vai acontecer, ela está batendo na porta de todo mundo, e a gente precisa se atualizar. Mas, deixa eu ver se eu consigo me acostumar com isso aqui. O momento hoje é a estratégia jurídica do corretor de excelência. E aí, por que corretor de excelência? Porque nós tínhamos como é que eu posso dizer? Nós entendíamos, não vocês, mas assim, quem está fora do mercado imobiliário entende que o corretor é aquele que intermedia transações, negócios imobiliários. E aí vem a reforma do Código Civil e traz a responsabilidade do corretor, mas traz também a possibilidade de assessoria. Porque eu costumo dizer que, quando um cliente procura um corretor, ele não quer só a intermediação de um negócio, ele quer ter segurança. Porque a intermediação do negócio, muitas vezes, estão sendo feitas pela internet, né? Existe tecnologia para o bem e para o mal, né? Então, as pessoas hoje, na minha área, que sou advogada, todo mundo se avoca de advogado quando acessa o Google e faz uma pesquisa e já chega no meu escritório dizendo: eu sei que o meu direito é esse, eu sei que a senhora tem que fazer isso, isso e isso. E não é bem assim, né? Cada setor precisa entender a expertise. E aí, o que é que ocorre? Eu, que sou advogada, eu trabalho no setor imobiliário, regularizando também imóveis. E, muitas vezes, o profissional se depara com um produto que, a princípio, não parece ser líquido, que, a princípio, não parece ser um bem que está disponível para o mercado, porque tem pendência jurídica. E, à primeira vista, todo mundo se assusta, né? E a gente precisa entender e enxergar para além do que todos veem. Muitas vezes, aquela pendência é de fácil solução. E aí vem o pulo do gato. O corretor de excelência é aquele que... Olá, bom dia. O corretor de excelência é aquele que vê para além do que está posto. Então, se é apresentado um produto e esse produto tem uma pendência, por que não esse corretor prestar essa assessoria e cobrar por essa assessoria? Eu acabei de dizer que o Código Civil prevê expressamente o contrato de corretagem. E o Código Civil diz que não é só intermediação, mas assessoria também. E a gente precisa entender e valorizar o nosso trabalho. Ora, se você presta essa assessoria ao cliente, o cliente lhe apresenta um imóvel que não tem registro, lhe apresenta um imóvel que está com pendência de inventário, lhe apresenta um imóvel que está com pendência de averbação da edificação, por que não oferecer o serviço de assessoria e aumentar o nicho de possibilidades, né? Agora, para tanto, é preciso que nós saibamos qual o caminho a ser perseguido. E não é um caminho espinhoso, não. É um caminho, inclusive, possível. Então, o que é que ocorre? Os imóveis irregulares, em regra, eles já têm um deságio. Isso reverbera necessariamente no valor do percentual de corretagem. O imóvel que está regularizado tem outro valor. Então, você, além de prestar uma assessoria ao seu cliente, você está valorizando o imóvel
e valorizando o imóvel, tornando ele mais líquido para o mercado, e aumentando a possibilidade de ganho. Ora, você está sendo contratado para a prestação de um serviço. E aqui eu não vejo corretores do passado, eu vejo corretores de excelência. Porque, se assim não fossem, vocês não estariam aqui, numa terça-feira pela manhã, buscando conhecimento, buscando se aprimorar. Então, a gente precisa enxergar o que as pessoas não enxergam. Porque há, sim, um ouro escondido nos imóveis com pendência. E a gente consegue desenrolar. Mas aí o que é que ocorre? Como eu estou falando, as pessoas partem de um paradigma antigo. Nós precisamos reinventar nossa profissão. E eu não estou falando só da profissão do corretor, não. Eu digo, nossa, eu não sou corretora, não. Mas serei. Eu estou dizendo, nossa, todo mundo está precisando se reinventar. Né? A tecnologia bateu, o cliente está mais exigente, a sociedade está mais dinâmica. E nós tínhamos um paradigma antigo, que está previsto, inclusive, na Lei 6.530, que diz que define a competência do corretor para exercer a intermediação. Mas qual é a realidade atual? Muitas vezes a intermediação está sendo feita pela tecnologia. Né? Ontem eu estava refletindo, estava fazendo, inclusive, preenchendo análise SWOT, e aí eu fico pensando quais são os meus pontos fortes, quais são as fraquezas, e eu entendo que um ponto externo hoje, que pode ser fortaleza, mas pode ser fraqueza, a inteligência artificial. Porque todo mundo hoje sabe fazer tudo. Basta solicitar na inteligência artificial. Hoje todo mundo sabe escrever corretamente, porque a inteligência artificial está fazendo isso. Todo mundo sabe escrever um e-mail corretamente. Mas será que o conteúdo é, de fato, o conteúdo que você deseja que seja passado? Então, esse é o paradigma do passado, e isso não justifica mais a excelência. Qual é o paradigma atual? O paradigma atual, como eu disse, está no Código Civil, e ele diz, veja, o Código Civil diz, o corretor é o intermediador, isso não há dúvida, mas o Código Civil prevê hoje a responsabilidade do corretor. Porque eu, como advogada, também respondo. Se eu fosse dentista, eu responderia, se eu fizesse algo errado. Como médica, eu também respondo. Quantas vezes a gente diz, vou ingressar com ação de indenização contra esse profissional. Fui no cabeleireiro, caiu o cabelo, vou ingressar com ação de responsabilidade civil, não é assim? E vocês não estão fora dessa realidade. E aí vem o Código Civil e diz o seguinte, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência. E fica claro para mim a responsabilidade do profissional. E aí o que é que ocorre? Quando eu vejo o Código Civil dizendo que vocês intermediam, mas tem que intermediar com diligência e prudência, o Código está exigindo muito mais de vocês. Muito mais. Então, é por isso que eu chamo do corretor de excelência. É aquele que enxerga para além da intermediação. Ele é prudente, ele é diligente, ele investiga a documentação, ele analisa, ele inventaria as situações, as possibilidades. E, para fazer isso tudo, é preciso que nós conheçamos as possibilidades. Né? Então, e aí vem, parágrafo único, prestar esclarecimento, é um dos compromissos, prestar esclarecimento acerca da segurança ou do risco do negócio, sob pena de responder por perdas e danos. Então, ele intermedia com diligência, com prudência, mas ele precisa, além disso, ser visionário, porque ele precisa prever os riscos do negócio e passar para o cliente. Porque o que é que eu tenho observado? E aí foi a primeira fala que eu fiz no dia de hoje. O cliente,
ele não quer só a intermediação do negócio, ele quer segurança. Ele quer vender o imóvel, ou ele quer adquirir, mas seguramente ele não quer ligar de novo para você, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, dizendo, bicho, o negócio deu bronca. E é um problema, porque isso reverbera necessariamente na sua imagem enquanto profissional. Então, tudo isso que eu estou defendendo aqui, ó, diligência, prudência, segurança, previsibilidade de risco, não sou eu que estou dizendo, não, gente. Está na lei. E se um cliente entender que a intermediação não foi diligente, não foi prudente, não houve previsibilidade de risco e foi insegura, fique certo que haverá uma ação de responsabilidade civil. Como eu disse, todos os profissionais estão sujeitos à responsabilidade civil. Olha lá. E aí vem a pergunta de milhões. Qual é o produto que vocês trabalham? É bem imóvel? Só? O imóvel é o objeto. O verdadeiro produto do corretor de excelência é a segurança jurídica. Vocês oferecem um ecossistema de segurança. Porque, veja, se eu tenho um bem para vender e eu não precisasse de intermediação, eu venderia de qualquer jeito. Vocês são os profissionais habilitados para orientar a transação. Concorda ou não? Porque se nós não pensarmos dessa forma, a gente acaba esvaziando a competência de vocês. Concordam? Porque se todo mundo pudesse transacionar, vender, doar ao bel prazer, não era necessário um profissional habilitado com conhecimento, com expertise. Porque, repito, o objeto que está sendo buscado pelo cliente é a segurança, é um ecossistema de segurança. Ok? Então, não é por outra razão que o código de ética de vocês diz, é dever do corretor inteirar-se de todas as circunstâncias e nunca omitir riscos. Isso está no código de ética de vocês. Ok? Vamos passar. Tem tanta coisa para falar. E aí, como a segurança se transforma em oportunidade? Veja, eu já comecei a entender que eu, como corretora, eu posso oferecer muito mais do que uma intermediação. Eu posso oferecer assessoria para que aquele negócio seja seguro. Um produto que, a princípio, parece não ser viável para o mercado, mas eu busco, eu sou diligente, eu sou prudente, eu verifico quais são os riscos do negócio e eu presto assessoria ao cliente. Então, eu já estou enxergando muitas possibilidades. E muitas possibilidades de cobrança, porque você está prestando serviço. E aí eu trago essa imagem que diz, o corretor comum foge do risco. Vocês gerenciam o risco. O corretor de excelência gerencia o risco. O corretor de excelência ele é visionário. Eu vou para lá para ver se eu vou mudar, mas eu estou com controle. Hoje eu estou tecnológica. Mas vamos lá. O corretor comum, como eu disse, ele foge dos negócios com risco. Ele vê um imóvel com pendência e desiste. O corretor de excelência, que é quem vocês estão aqui para ser, vê nesses desafios uma oportunidade. E aí a gente precisa entender que essas oportunidades, o corretor de excelência, ele passa por uma trilha. Qual é a trilha do corretor de excelência? Ele vê o problema, faz o diagnóstico, enxerga a possibilidade. E, uma vez enxergando a possibilidade, ele
executa o serviço com segurança. Então, essa é a trilha. E aí eu coloquei uma palavra ali que eu gosto muito, que é blindagem. Nós precisamos nos blindar enquanto profissionais. Porque, como eu disse, todos nós estamos sujeitos a responder civilmente, estando ou não com razão. Chega, minha estagiária, uma coisa linda, entre. Ela pensou que ia entrar ilesa, chega atrasada, né? Mas vamos lá. Ainda bem que não é aluna, né? Não é perder também, ponto. Também. Perdeu ponto. Tafarel foi meu aluno. Ele já disse, não foi? Já passei, graças a Deus. Sim, mas eu estava falando. Já abusei muito dessa minha coordenadora. Já estava falando de trilha. A trilha é problema, possibilidade, execução, segurança. E aí eu falo de blindagem. Nós precisamos, sim, nos blindar. Porque, gente, todo mundo está sujeito. Com ou sem razão. É possível ou não um cliente lhe acionar juridicamente? Com ou sem razão? É possível ou não um cliente ligar e dizer, meu irmão, como é que você me bota num negócio desse? Você é o responsável, se vire, resolva. Com ou sem razão? Ah, mas se eu estou blindada, pode vir quente que eu estou fervendo. É ou não? Tudo certo? Mas vamos ver como é que a gente se blinda, viu? Antes da gente se blindar, eu vou mostrar para vocês duas situações em que o corretor do passado enxerga e diz, não quero. O de excelência diz, espera aí, deixa eu ver, é um problema? Deixa eu ver as possibilidades. E uma vez enxergando as possibilidades, é possível que seja pactuado um negócio com segurança. E eu lhes digo, segurança é para... O que foi? Segurança é para as pessoas que estão pactuando o negócio, mas para você também que está intermediando. Nós não podemos esquecer que vocês pactuam um negócio também. Cadê o contrato de vocês? Tem que ter, não é? Então, tem dois exemplos. Cadê? Imóvel de inventário. Ah, é uma bronca. Tem um cliente que me ligou e diz, olha, os irmãos estão tudo desesperados para vender esse imóvel. Mas o imóvel tem pendência de inventário. Tem muitos imóveis assim. Na verdade, é bem da verdade. Veja, eu preciso fazer uma ressalva. Eu não defendo a irregularidade de imóvel, não. O que é que eu defendo? Que nós precisamos enxergar que existem muitos imóveis irregulares. E isso é um berço cultural, histórico do país. Desde as capitanias hereditárias. Essa é uma realidade posta. Você, como corretor, você precisa trabalhar com a realidade posta. A realidade posta é esta. Nós temos bairros, quase 70% dos imóveis são irregulares. Benedito Bentes. Não é? E aí, o que é que ocorre? Mas são produtos que podem ser objeto de transação. Um deles é o imóvel com pendência de inventário. E aí, o que é que ocorre? Quando eu me deparo com um imóvel de inventário, eu estou falando como corretora, viu? Quando eu me deparo com um imóvel, um cliente me chama e diz, Keller, eu tenho um imóvel para vender filé, mas tem um detalhe. Está no nome de meu pai, que faleceu. Aí você diz, já tem inventário? Quem são os herdeiros? Está todo mundo de acordo em vender? Mas tem corretor que diz, Deus me livre, quero não. Depois eu a bronca.
Gente, existe sim a possibilidade. Porque, veja, quando uma pessoa falece, automaticamente, todos os direitos daquela pessoa que faleceu são transmitidos para os herdeiros. E eu posso ter um cenário de um herdeiro só. Tranquilo. De 2 herdeiros. Mas eu também posso ter um cenário de 10 herdeiros brigando. Aí é melhor procurar um advogado. Calma, vou chegar aí. Primeiro, por que a gente não pode? Quando você vai no cartório de registro de imóvel, que você tira a certidão de ônibus, está no nome de quem? O falecido transfere, transaciona. Primeiro você precisa resolver essa bronca. Se tiver processo de inventário, se tem processo de inventário, tem advogado. Tem ou não tem? Tem. Solicite a autorização judicial para a venda. E o juiz vai expedir um documento que se chama alvará de venda. E aí a pessoa que está querendo comprar diz, como é que eu vou comprar esse imóvel no nome do falecido? Eu não vou fazer um negócio desse. Aí você diz, primeiro, você não vai depositar na conta dos herdeiros. Você vai depositar numa conta judicial vinculada ao inventário. O negócio é seguro ou não? Seguro. Quando sair a sentença, se o juiz autorizou a venda, e o advogado informou que houve a venda, que o dinheiro está lá depositado, quem vai receber o dinheiro, isso não é mais problema seu nem de quem comprou. O dinheiro não está lá depositado? Quando sair a carta de adjudicação, vai sair em nome de quem? Do seu cliente. O alvará extrajudicial não pode. Não pode. Alvará o que nós temos é o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, nós temos, embora seja extrajudicial, mas tem o juiz corregedor. Essa expedição de alvará é feita pelo juiz corregedor. Entendeu? Eu estou dizendo, espera aí. Primeiro, se tiver processo, eu prefiro, como advogada, pedir a autorização judicial, mas tem outro caminho, que é a cessão de direitos hereditários. E a cessão de direitos hereditários deve ser feita por escritura pública. Mas você vai pegar essa escritura pública e você vai informar na ação de inventário. Eu, como advogada, eu prefiro já pedir autorização ao juiz. Porque, veja, vamos analisar direitinho. Uma cessão de direitos hereditários. Imagine que 5 herdeiros assinaram, foram lá no cartório e assinaram. Você tem certeza que só tem 5 meninos? Vai que o homem era namorador. Não é bronca? Aí, repare, faz acesso... Gente, tudo com muita parcimônia, né? Que é possível eu, como advogada, eu prefiro pedir a autorização judicial. Porque se aparecer herdeiro, não vai ser eu que vou resolver. É o juiz, o dinheiro está lá depositado. Mas a lei diz, é possível transferir os direitos hereditários por meio de uma cessão de direitos hereditários, uma escritura pública. Mas você tem que ter uma diligência muito grande. Porque, imagine, você vai para o cartório com 3 herdeiros. Todos eles assinam, recebem o dinheiro. E aparece outra pessoa, outro filho. O negócio jurídico é perfeito. Mas você vai ficar com um cliente no seu pé do ouvido. É ou não? Eu não estou dizendo que não é possível por meio de cessão. Mas é muito mais. Se tiver processo de inventário, não custa nada. Se tem processo de inventário, você não vai contratar advogado. Advogado já tem. Você vai solicitar autorização para venda. Agora, tem situações que o juiz não autoriza, porque o herdeiro deixou dívida. E aí o brasileiro acha que ser herdeiro não traz ônus algum. Só de ITCMD é 4%. Honorários advocatícia, bichinha, é pouquinho. Não, hoje,
eu estou fugindo. Hoje, orça-se mais ou menos de deságio do patrimônio, de 30% a 40%. São Paulo é um absurdo ter CMD. E aí, pode ser que, em outro momento, eu venha aqui para conversar com vocês sobre a holding familiar, que é a possibilidade de transferir o acervo patrimonial para uma empresa. Porque, quando uma pessoa falece e o patrimônio está na empresa, a empresa diz, não tenho nada a ver com isso. A divisão já está certa, pelo quadro societário. Oi. Bem parecido. Eu tive um case bem parecido, onde uma cliente disse que a documentação da casa estava perfeita, me entregou todos os documentos, foi concluído o inventário, né, a partilha foi feita, só que analisando a documentação, e ela insistindo o tempo todo, não, a documentação está ok, tá, tudo bem, deixa eu analisar. Nesse processo de análise, eu vi que o esposo dela tinha falecido, e essa casa é herança dos pais dela, né? E o marido tinha falecido. Aí eu fiz, tem um inventário do seu marido sobre essa parcela da casa? Não precisa. Eu falei com o meu advogado e não precisa. Eu disse, olha, então a senhora peça para o seu advogado se orientar, porque o seu imóvel está irregular. Tem que ser feito o inventário, porque o seu marido também tem parte dessa herança por ser sido, ainda mais casamento universal de bens. Aí eu pedi o regime de casamento universal. É o pessoal antigo, né? Ela tem já seus quase 80 anos. E quando eu afirmei a ela que ela teria que procurar essa informação, eu não quis afirmar nada. Eu disse, mas procure a pessoa que fez o teu inventário, explique a situação que a senhora tem que vender agora, porque, para mim, o imóvel está irregular. Está irregular. Quando a gente vende um imóvel que é de uma pessoa casada, não precisa da outorga uxória do nubente? Isso. Não é? Não precisa da outorga uxória? Se o homem está falecido, como é que ele vai dar a anuência, a outorga? Qual é a solução para isso? O nobre colega disse, o inventário. E aí, veja, a importância de conhecer as possibilidades. Se ela tivesse lhe ouvido, teria resolvido a questão do inventário. Sabe o que foi que ela fez? Contratou um outro corretor que disse que está tudo certo, que vendia tudo para ela. Disse, então, espere o problema no futuro. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o senhor é um corretor de excelência. Eu estou esperando ela retornar com o problema na mão. Pois é. Aí vem a bronca depois, né? Por isso é a importância da segurança. Da segurança, da assessoria, gente. Da gente saber as possibilidades. Aqui eu não estou querendo que vocês sejam advogados, não. Mas é a lei que pauta os negócios jurídicos imobiliários. É inevitável. Porque se você não visualizar essas possibilidades, você fica com o nicho de mercado apertado. As possibilidades de negócio se apertam. Não é? Então, o inventário, um bem... Eu vou para lá, eu estou com a tecnologia, né? Está na faculdade, não. Calma, professora, calma. Mas eu tenho tanta coisa para falar. Não, mas então, a transação de um bem pendente de inventário é viável. A lei fala de escritura pública, de cessão de direitos hereditários. Eu passo para vocês esse material. Viu? Fui eu que fiz, então está tudo certo. Ou autorização judicial. Cuidado com a anuência de todos. Eu já fui advogada de um processo, tinha 10 herdeiros, 8 pediram autorização para vender o bem. O juiz não viu e autorizou. Pense na bronca. Porque, gente, todo mundo está passível de falha, concorda ou não? Os 2 herdeiros que foram preteridos, sepa, eu não autorizei, não. Porque, enquanto não houver a partilha, qual é o exercício de propriedade desses herdeiros sobre o bem? Eles exercem a propriedade em sistema de condomínio. Se exercem em sistema de condomínio, todos têm que aceitar, não é isso? Então, a gente tem que ser diligente. É preciso entender
que todos devem ser capazes civilmente, e a gente sabe que a capacidade civil se adquire com 18 anos. Né? Os menores de 18 anos não significa dizer que não podem ser contratantes, podem, desde que sejam devidamente representados, é possível. O maior de 16 pode ser, inclusive, emancipado. E aí a gente precisa também, repare só, aí precisa do advogado. Será que essa venda ou essa doação a apenas um filho não compromete a legítima? O que é a legítima? A lei determina que metade do patrimônio de um vivo tem que ser necessariamente destinado à sua família. E aí você recebe um cliente no seu escritório e diz, meu irmão, eu estou querendo transferir essa fazenda para o meu filho. Que meu filho é a coisa mais linda que existe no planeta Terra. Aí você, na hora, a gente vai no cartório, faz uma escritura de doação e está tudo certo. Você vai perguntar, qual é o seu acervo patrimonial? O seu acervo patrimonial vale 6 milhões de reais. Quanto é que pode ser doado para esse filho, que é a coisa mais linda que existe no planeta Terra? Só 50%. Porque, senão, essa doação vai ser considerada inoficiosa. Tudo certo? Mas vamos ver outras possibilidades. Você pegar um atestado de sanidade mental, tá? Isso é muito importante. Não é a curatela, é o atestado de sanidade mental. Passou dos 70, não é que seja uma exigência, mas é uma blindagem. Né? No futuro, algum outro herdeiro pode questionar, e isso aí, e a julgamento você pode perder, depender da... Ele está dizendo o seguinte, vamos ser diligentes. O fato do sujeito ter 70 anos, 80 anos, não significa dizer necessariamente que ele é incapaz. A incapacidade só é questionada quando ele é curatelado. Judicialmente. Mas não custa nada. Porque se no futuro esse negócio for questionado, esse negócio teve um lastro. Qual é o lastro? Um atestado de sanidade mental. Tudo certo? Beba uma água, professora. Vai beber uma água, vá com calma. Estou vendo que você está muito empolgada. Se deixar, ela vai até amanhã de manhã, sem pausa. Não, eu estou preocupada com o material que está no computador, que eu quero mostrar a vocês. Isso aí eu não quero mostrar muito. Não, mas vai com o tempo. Oi. Eu conheço já a peça. Hã? Inoficiosa, é ofensiva, porque a lei diz metade do patrimônio do sujeito vivo tem que ser destinado necessariamente à sua legítima, aos seus herdeiros necessários. Isso é uma política de continuidade, né? Isso é uma política, aí eu vou, capitalista, de apropriação, entendeu? De acumulação de capital, porque a gente sabe que a transmissão de um falecido para os seus herdeiros acaba ficando naquele mesmo núcleo familiar. Então, é uma exigência. Inoficiosa é contra a lei, oficiosa é contrária à legítima, aos herdeiros necessários. Tá? Eu não percebi, vocês perceberam? Ela é nula. A doação inoficiosa ela é nula. Ela é nula. E tá aí o imóvel que não tem documento. É só o compras e vendas. Não é assim que o povo diz? Esse é filé, viu? Vocês estão pensando que não é produto, não? Esse é que é filé. Quantos imóveis tem que não tem registro? Um monte. E aí eu lhes pergunto, será que a posse é um produto? Segura aqui. Vou dizer qual a diferença da posse e da propriedade. O proprietário, ele usa, usufrui, reivindica e dispõe. Ele tem 4 braços. Ele usa, usufrui, usa, aluga, dispõe, vende e reivindica se alguém invadir. E ele tem um documento.
possuidor é aquele que usa, frui, reivindica e dispõe. Só não tem documento. Então, o possuidor é o fake da posse, ou da propriedade. Ele age como se dono fosse. E eu lhes digo, a propriedade tem aferição econômica? É produto de mercado ou não? A posse também? Sim. Claro que a gente sabe, né, que o imóvel que só tem posse, ele tem um valor menor, porque quem está adquirindo vai dizer, eu estou adquirindo um negócio arriscado, não é assim? Dessa conversa? Mas, gente, mas tem possibilidade de regularizar. Claro que tem. E aí tem. Cliente tem um imóvel há anos, paga a conta, mas só possui um contrato de gaveta. Às vezes ele nem possui nada. E ele não precisa possuir nada, documento nenhum. Se ele tiver a posse inconteste, mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 15 anos, não precisa de documento nenhum. Ele só se sentou na posse e agiu como se dono fosse. Usa, usufrui, reivindica e dispõe. Não precisa. Eu uso capião. Eu estou dizendo assim que a possibilidade é tão alargada, é gigantesca a possibilidade, que se houver provas da posse há mais de 15 anos, ele não precisa... Porque o justo título é qualquer documento que justifica ele ter sentado naquela posse. Um compra e venda, um recibo, uma carta de amor, qualquer coisa. Percebe? Isso é justo título. Porque se fosse documento, não era posse, era registro. Mas quando chega um cliente no meu escritório, eu digo, quanto tempo o senhor tem a posse no imóvel? Ele diz, minha filha tem mais de 20 anos. Essa é a possibilidade de usucapi, sem sequer ele justificar porque ele estava ali. Por quê? Porque a posse tem uma função social. Enquanto ele exerceu a posse naquele bem, ele botou o Brasil para frente. Essa é a sacada. Entende? E aí o legislador protege esse direito de posse. E reconhece. A sentença de usucapião é uma sentença dizendo, eu reconheço que o senhor exerce a posse, portanto, eu vou lhe dar a propriedade. Tem de que... Tem 15, 10, 5 anos. Para a propriedade rural, até 50 hectares, 5 anos. Agora tem que provar que mora ou exerce alguma atividade no imóvel. Para a propriedade urbana, 5 anos. Até 250 metros quadrados. 10 anos, se tiver justo título. 15 anos, não precisa justo título. 10 anos, a ordinária, eu preciso provar que eu não tenho outro bem. Então, cada tipo de usucapião tem suas exigências. Mas a exigência geral é a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Pergunte. Justo título é o que justifica. Eu digo, me diga uma coisa, como foi que o senhor entrou nessa posse? Aí disse, minha filha, olha aqui o meu contrato. Está lá, duro, porque está encadernado. Não é assim? Só assinado. É como se fosse um documento que justificasse eu ter entrado ali. Entende o que é justo título? Um compra e venda, uma declaração, uma cessão. Oi. Ata notarial. Vou falar de ata notarial daqui a pouco. Oi. Aí eu recomendo a adjudicação compulsória, dentro da recuperação judicial.
Se tem recuperação judicial, tem um administrador judicial. Recomendo que procure o administrador judicial e informe essa transação que está pendente. E aí está muito na moda a adjudicação compulsória. É aquela que eu fiz tudo, mas não registrei. Aí, na hora de registrar, o homem morre, o homem se nega. Aí eu solicito a adjudicação compulsória por autorização judicial. Professor, tem que provar a quitação também? Tudo. Tem os rigores, né? E aí, vender o que não se tem no papel. E aí vem o erro comum, recusar o negócio por falta de matrícula. E aí vem o seguinte, eu vou trazer um case para vocês daqui a pouco. Repare, imagine que eu estou aqui, nesse imóvel, exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta há 10 anos. Eu tenho a posse? Tenho. Tenho a energia no meu nome, vou lá na Equatorial, a gente vai na Equatorial, solicita uma declaração de titularidade. A Equatorial diz, declaro para os devidos fins que Keller Mendes é titular da conta de energia no imóvel fulano de tal, não é assim? Repare, eu estou há 10 anos. Eu digo, meu Deus, eu sou tão feliz porque eu tenho essa posse desse bem, não é assim? Estou com 11 anos, estou com 12 anos. Não já era para eu ter usucapido esse bem? Era ou não era? Concorda ou não, gente? O que vocês enxergam como produto de venda? Imagine que aqui é o bem. Eu estou sentada nesse bem. Esse bem tem aferição econômica? Tem. Tem valor ou não tem? Pode ser objeto de negócio? Pode ou não pode? Pode. Mas não tem documento, mas pode ser objeto de negócio? Mas eu só tenho a posse sobre esse bem. Gente, além da posse, eu tenho o direito de usucapi. E o direito de usucapi vale dinheiro. Concorda ou não? Aí, repare, viu? Eu digo, dona fulana, a senhora quer comprar esse bem, é? Não tem documento, não. Quero, minha filha, quero. A senhora vai comprar o bem e a senhora vai comprar também o direito ao usucapião. Se ligaram no movimento? Repare só, vice. Eita. E após? Eu vou mostrar um case aqui. Aí foi o que eu fiz, repare. Tá aqui, meu Deus, o case. Eu vou mostrar o case a vocês. Vou mostrar. Mas tem que ligar o outro computador, né? Deixa eu terminar isso aqui, aí eu mostro o case a vocês. O que é que eu fiz? A gente faz um contrato. Geralmente faz contrato de compras e venda da posse, não é assim? Mas vai prometer o quê? O que é que ela está prometendo se ela não tem como registrar? A gente faz um contrato de cessão de direito possessório. Com acesso possessionis. Olha. Acesso possessionis. Por quê? No outro dia, essa cliente que adquiriu o bem vai ao usucapi. Vai entrar com a ação de usucapião. Deu certo, Keller? Claro, porque eu fui no cartório e disse, minha filha, faça aí uma ata notarial. Vocês sabem o que é ata notarial, né? A ata notarial é uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Ele é um meio de prova. A ata notarial é uma escritura, não é um escrito público, que não é escrito por mim nem por você. É escrito por um notário que tem fé pública, não é assim? A ata notarial é um escrito sobre uma situação ou uma declaração. Imagine vocês, só para vocês entenderem o que é a ata notarial. Tem um idoso que está sendo vítima de maus tratos. Eu digo, chega, meu filho, vem, notário, vem cá. Tu vai ser o idoso. Olhe para a situação desse idoso. Aí o notário. Certifico que aos dias, que dá até hoje, 28 de outubro de 2025, compareci no endereço tal, e lá visualizei a situação de fulano de tal. Transformou uma declaração com fé pública.
Aí eu chego lá no cartório, eu digo, minha filha, faça aí uma ata notarial. Certifico que compareceram fulano e Beltrano. Fulano declara que transferiu para Beltrano a posse e o direito dessa posse, o acesso possessiones. Se ligou no movimento? Repare, eu estou aqui, eu exerço a posse sobre esse bem. Eu tenho direito a usucapião ou não? Tenho ou não tenho? Mas eu sou desleixada. Não fiz. Eu posso vender esse meu direito ou não? Entenderam? A gente não vende o direito à herança? A gente acabou de ver que é possível a transferência, a cessão dos direitos hereditários, não é? É ou não? Pergunte, querido. Eu fiz logo e deu certo. Eu fiz logo. Colou. Com a ata notarial. Eu não faço no dia seguinte. Eu digo, olha, fulana, bota logo a energia no teu nome. Bota uns comprovantes de residência. Entendeu? É. Mas, uma ação de usucapião hoje está demorando, a depender do quão for diligente o advogado, 1 ano e meio, 2 anos. Eu vou mostrar a vocês o caso. Muda aí, vá, o computador, meu filho, chega. Essa é a responsabilidade do corretor. É. Mude aí que eu vou mostrar a vocês. Oi. Ui. Tá quanto tempo de palestra? Hã? Nem isso. É. Aí eu digo, doutor, como advogado, eu digo, olha, meu cliente é Benedito. Benedito está ingressando com ação de usucapião. É, do jeito que está aí. Vou mostrar para vocês, hein? Repare, viu? Eu ia mostrar isso no final, mas já que a gente se empolgou, não foi? Estão vendo aí? Eu fico na frente, tu vem pra cá, tá melhor? Tá melhor agora? Olha o case, viu? Um corretor de imóveis é procurado por um cliente, vamos chamá-los de vendedor, que deseja vender seu imóvel residencial. Durante a entrevista e análise inicial, o corretor identifica a seguinte situação. A vendedora exerce a posse sobre o imóvel há muitos anos, cerca de 15 anos, juntamente com sua mãe, antes dela. Já morou, hoje aluga e realizou benfeitorias, paga as contas, age como se dona fosse, mas não possui a matrícula do imóvel em seu nome. É comum isso acontecer com vocês? Existe um registro antigo em nome de uma terceira pessoa. Vamos chamá-los de titular registral. Porque tem imóvel que sequer tem matrícula. Esse é um caso de imóvel que tem matrícula. E ninguém sabe. Eu digo, vamos tirar a certidão de ônus desse imóvel. Tirou. Aí está no nome de Benedito. Onde está Benedito? Ninguém sabe quem é esse Benedito. Ninguém sabe. Então, a vendedora possui apenas documentos antigos, conta de consumo em seu nome, em nome da mãe, comprovantes de reforma, talvez um contrato de gaveta antigo. Um casal, vamos chamá-los de compradores, se interessa pelo imóvel, mas fica receoso devido à falta de registro formal em nome da vendedora. Estamos diante de um problema ou não? É um problema. Lembram da trilha? Problema, possibilidade e segurança, né? O corretor comum, que não é o caso de vocês, provavelmente desistiria do negócio, classificando como muito arriscado ou sem documento. Você não. E aí, deixa eu aumentar aqui. Você, como advogado diligente e prudente, você vai observar quais são os documentos do imóvel.
Fecha os olhos, não dá para ver o nome do povo, não, né? Fecha os olhos. A gente tirou a certidão de ônibus e está no nome desse homem. Ninguém sabe o paradeiro desse homem. Então, é um imóvel que a minha cliente exerce a posse há 15 anos. Tem matrícula, não é nem matrícula, tem transcrição. Porque existe uma diferença de transcrição e de matrícula, né? Porque esse imóvel foi transcrito há muitos anos atrás. Hoje só tem matrícula. Achei esse documento. Vou na prefeitura. Tiro o CCI ou o BCI, não é assim? O BCI, o Boletim de Cadastro Imobiliário. Está lá. Existe inscrição municipal. Aí eu só trouxe aí um comprovante de residência. Ela tinha vários. A mulher está morando há 15 anos, tinha contrato de aluguel, tinha tudo. Tinha declaração da Equatorial. Certo? Eu estou analisando. O corretor de excelência, treinado em segurança jurídica, identifica a oportunidade. Trata-se de um caso clássico de posse qualificada. Porque se ela tem 15 anos de posse, ela não tem só a posse, mas ela tem o direito de usucapi. É ou não? Ou seja, uma posse longa, pacífica, ininterrupta e com intenção de dono. Ele sabe, ou ela, né, sabe que a posse tem valor econômico. E pode, sim, ser objeto de negócio jurídico, desde que sejam tomadas as devidas cautelas. O corretor explica à parte que a transação não será uma compra e venda de propriedade. Óbvio! Desculpa, me empolguei. Como é que você vai fazer um contrato de compra e venda de propriedade se não é a propriedade que ela tem? O que ela tem sobre esse bem? Direito à posse. Você vai fazer um contrato que transfira esse direito, concorda ou não? Explica o conceito, olha, de acesso possessiones. Você diz, eita, deixa eu ver. Ela exerce a posse há 15 anos. Ela já tem direito a usucapi. Por que eu não coloco no contrato que eu vou poder usar essa posse dela para ingressar com a ação de usucapião, somar a posse dela com a minha posse? Eu vou esperar 5, 10 anos para entrar com a ação de usucapião? Se ligou no movimento? Se ligou ou não? Escute, Vicente. Vou dizer. Explica o conceito de acesso possessiones, soma das posses. Os compradores poderão somar o tempo da posse deles ao tempo da posse da vendedora e os seus antecedentes, e ajuizar uma ação de usucapião. Gente, isso é fato real, viu? Escute, viu? Achamos uma possibilidade ou não? A gente viu o problema, achou a possibilidade. Agora não vai fazer as coisas na doidice. Tem que ser com segurança. Inclusive nos respaldando enquanto corretores. Concorda ou não? Bora. Para garantir a segurança jurídica de todos os envolvidos, o que é que você vai recomendar? Você vai fazer uma auditoria da posse. Investigar, de fato, dona fulana, a senhora exerce a posse há 15 anos. A senhora tem como ir lá na Equatorial e solicitar essa declaração? Eu vou passar esse material para vocês. Mas esqueça o nome do povo, viu? Toda vez eu apago e fica devassado. Você vai investigar, obviamente, né, para ver se ela está falando a verdade. Né? A senhora tem como ir lá na Equatorial, na BRK e solicitar uma declaração? A mulher trouxe a declaração de que o fornecimento de água e de energia está... Ela mostrou para você comprovante da Riachuelo, de tudo. Tem 15 anos. Aí você diz, o negócio está... Você que é um corretor de excelência, você não vai fazer um contrato, um modelo pesquisado no Google. Você tem o seu contrato específico. E eu vou falar sobre contrato de corretagem. Eu vou ouvir o Tafarel. E aí você diz, agora vamos instrumentalizar a cessão. Você vai elaborar um contrato particular de cessão de direito possessório sobre o bem com acesso possessiones. Nesse contrato, obviamente, vai ser previsto o objeto, a intenção clara de somar as posses. É ou não? Tem que ter uma cláusula expressa. O que é que a dona fulana está vendendo? O direito dela de usucapi. Ela autoriza que quem adquiriu use a posse dela para ingressar com a ação de
usucapião. O compromisso do vendedor em confirmar sua posse anterior. E aí, o que é que eu faço? A gente faz. Olha o contrato. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Vai dar certo. Olha aqui, ó. Deu certo? Olha o contrato. O nome é contrato de compras e venda. Contrato particular de cessão de direito possessório sobre bem imóvel com acesso possessório em favor dos cessionários. Aí eu disse, mas o contrato é um contrato particular. Por que eu não deixo essa declaração pública? Eu faço a ata. Agora, não bote valor na ata notarial, não, senão você vai pagar os emolumentos em cima do valor, viu? Se ligue no movimento, viu? Deixe só a declaração, o valor você deixa no contrato. Porque senão o notário vai cobrar os emolumentos em cima do valor que foi declarado. E o que nos importa é só a declaração. Certo? Aí tem aqui a ata notarial. E aí, segurança não é só para o seu cliente, é segurança para você também. Você precisa elaborar um documento separado, assinado pelos compradores, onde eles declaram inequivocadamente ter ciência que estão adquirindo apenas a posse. Você, corretor. E não a propriedade. Ter ciência de que a regularização futura da propriedade depende de uma ação de usucapião, cujos custos e riscos correrão por conta deles. E ter recebido do corretor todas as orientações sobre a natureza do negócio e os riscos deles inerentes. E quando é que você vai receber os seus honorários? Na assinatura do contrato. Ou você vai dizer, não, eu só vou receber quando sair a sentença de usucapião. Mas isso você precisa ter esse pactozinho. É bem simples, mas é ideal que você chega, gente, de estar fazendo as coisas de boca. Ou no Google. Agora é na IA, né? Não é? Chat GPT. No chat. Não, é na IA. É, tudo. Tem um monte de coisa. É. Antigamente eu escrevo, modesta parte, eu escrevo bem. Eu não peguei não esse tempo, não. A IA está acabando com minha vida, porque agora todo mundo escreve bem. Tempo de colégio, de faculdade, não peguei não esse tempo. É. Vamos ver mais casos? Oi. Esse não pode ser objeto de usucapião. Não pode ser. Porque, olha, qual é o trâmite? Vamos entender qual é o trâmite de uma ação de usucapião. Deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. É para cobrar os honorários. Sacanagem. É que não dá. É. Aí, qual é o desfecho aqui? A sessão de posse é realizada com sucesso e segurança para todos. Aí você diz, mas, dona fulana, eu ainda posso lhe oferecer outro serviço. A senhora não vai entrar com a ação de usucapião? Não é melhor a senhora já levar toda a documentação pronta para o advogado? Ou procurar a defensoria pública? Já com a documentação, a senhora não quer não me contratar? Oi. É jogo ou não? E aí, o que é preciso? Planta baixa e memorial descritivo. Todo mundo fica morrendo de medo disso. Deixa eu abrir aqui uma planta baixa. A planta baixa, gente, é um croquis simples. Isso aqui está muito sofisticado. Eu só preciso saber testada, frente, fundo e lados. Só isso. Ah, claro. Aí o profissional que vai fazer essa planta baixa pode ser um arquiteto ou um engenheiro. Se for arquiteto, é ART. Se for engenheiro, é RRT. Né? É o contrário. Arquiteto, RRT e engenheiro... É porque eu não sou engenheira nem arquiteta, mulher. Eu só sei de OAB, de anuidade de OAB. Entenderam? Mas no futuro eu vou saber da anuidade daqui. E aí, repare, é simples. Simples. E o que é um memorial descritivo? Repare o que é um memorial descritivo. Esse é o memorial que eu desenhei. Esse memorial. Eu trabalho com os engenheiros, eu digo, eu quero desse jeito, porque fica melhor para o juiz. Certo? O memorial descritivo é um documento que descreve o imóvel. Esqueça o nome do povo. Ninguém está vendo o nome do povo. Descreve quem requereu, o bem. Aí eu dizer, ó, na frente tem isso, isso e isso, do lado tem isso, isso e isso, sabe? É descrever.
E aí, eu não me conformo só com isso, eu trago frente, aí eu trago a foto com a localização do bem. Porque, às vezes, o oficial de justiça não acha, e eu digo, está a localização. Estão vendo que é um documento simples, o memorial descritivo e a planta baixa? São documentos simples, mas são documentos indispensáveis para a ação de usucapião. Então, eu já tenho um contrato de cessão, eu tenho uma ata notarial, eu tenho declaração da Equatorial, tenho declaração da BRK, eu tenho planta baixa e tenho memorial descritivo. O que é que está faltando? O nome dos confinantes, que é o vizinho dos fundos, do lado direito e do lado esquerdo. E aí eu já posso correr para o abraço, para uma ação de usucapião. E precisa de um advogado. De um advogado. Coisa boa. Né? Do advogado. Pronto. Se não tiver condições de pagar um advogado, defensoria pública, mas já leve toda a documentação. E aí você pode também prestar essa assessoria. Porque, veja, eu entendo que a relação do cliente com o advogado é uma relação de confiança. E não se engane, a relação do corretor com o cliente também deve ser uma relação de confiança. Tem muita gente fazendo coisa errada. Mas a melhor propaganda é o boca a boca. Vamos para outro caso? Oi. Pode ser usucapião. O grande problema do usucapião extrajudicial é porque você tem um rigor maior. Você não leva só o nome dos confinantes. Você tem que elaborar uma ata notarial dos confinantes, eles declarando. E vizinho não quer saber de problema de ninguém. Não faz. Vamos para outro caso. A herdeira deseja vender um apartamento que pertence ao seu pai, falecido há 2 anos. O inventário foi aberto, mas está tramitando lentamente. Está nada. O processo é rápido. A herdeira é a única herdeira, ou se houver outros, ela possui o consentimento de todos na venda. Esse é o problema. A herdeira diz, eu estou precisando do dinheiro para vender agora, para uma oportunidade de investimento pessoal, e não posso esperar o fim do processo. Esse é o problema, né? Um comprador interessado aparece, mas seu banco recusa o financiamento. Óbvio, está no nome do falecido, vai recusar. Pois a matrícula do imóvel ainda está em nome do falecido. O risco do corretor comum. O corretor sem preparo informaria incorretamente que a venda é impossível e ilegal, antes do fim do inventário. Ele perderia a venda e o cliente e a comissão. Né? A gente já viu o problema, não foi? Vamos ver a possibilidade. E aí a gente acabou falando, né? Qual é o diagnóstico? A corretora identifica que, embora a herdeira não seja a proprietária, pois a partilha não ocorreu, ela é titular de um direito hereditário sobre aquele bem. Esses direitos têm valor econômico e podem, sim, ser vendidos. É uma transação 100% segura? Claro que é, se for feita dentro dos rigores da lei. E aqui eu já disse que eu prefiro a autorização judicial do que a cessão pública. Né? Fica muito mais seguro, porque você está fazendo sobre o referendo de um juiz. Tudo certo? Mas desde que tenha ação de inventário. Se não tiver, faz a cessão e está tudo certo. Então, é porque isso eu já falei, né? Ponto crítico é a escritura pública de cessão ou autorização judicial. Se é possível, nós encontramos o problema, já achamos a possibilidade, agora vamos para a segurança. É ou não, gente? Não precisa ser seguro o negócio? O contrato de vocês vai ser um contrato do Google ou vai ser um contrato de um corretor de excelência? Que vai dizer, olha, eu intermediei, foi um bem objeto de um inventário. A senhora está ciente disso. Porque o acordado não sai caro, o combinado não sai caro. Se vai demorar, o juiz autorizou, mas a sentença com a adjudicação do bem só vai sair daqui a 3 anos. Isso não é problema seu.
Aí, daqui a um ano, ela liga. Olha, você fez eu comprar esse imóvel. Você acredita que o juiz ainda não proferiu a sentença? Aí você diz, não, eu sou um corretor de excelência. A senhora está lembrada que a senhora assinou um contrato comigo? Tem 2 pontos importantes. Eu vou já adiantar o que é que eu ia falar naqueles slides. 2 pontos importantes que deve ter todo contrato de corretagem. Transparência, que é a ciência, e a previsão do risco. Só. Ciência, ela está ciente. E ela está ciente do negócio e ela está ciente dos riscos inerentes a esse negócio. Que ninguém é menino. Tá? Oi. Aí você se salva se você contratar um advogado. Mas não é melhor a gente pecar por excesso do que por falta, né? É um contratozinho besta. Vamos para outro, olha, termo de ciência, tá vendo? Ó, a segurança. Vou ler isso aqui, viu? Contrato de corretagem específico, sua proteção. O corretor não usa um contrato padrão, ele redige um contrato específico. Qual é o objeto desse serviço de vocês? Assessoria e intermediação. E você vai cobrar pela assessoria e pela intermediação. Porque isso pode ser, inclusive, um ótimo negócio para o seu cliente. É ou não? Isso. Pelo Código Civil, eu vi que não há problema nenhum. Você viu o Código Civil que ele está dizendo? Oi. Eu não vejo problema nenhum. É. Eu colocaria no contrato só que você vai prestar... É quando uma pessoa chega lá no meu escritório e diz, Keller, você vai ser advogada da ação de alimentos e da ação de usucapião, ou prestar 2 serviços. Mas você também vai na prefeitura diligenciar um processo extrajudicial. Eu digo, vou cobrar por isso. Percebe? E aí a cláusula do objeto, assessoria e intermediação, você precisa ter a cláusula de êxito, a sua comissão é devida quando do pacto do negócio, não é quando sair a sentença do inventário, não. Vamos para outro caso, que eu vou deixar, viu, Tafarel, tu falar um pouquinho. Mas eu estou dizendo assim, fique à vontade, porque assim, eu quero voltar em outro momento aqui para falar com vocês, não, então você eu vou vai deixar. Falar hoje. Não. É tipo aquela dupla que só um fala. Você vai falar, viu? Fala e bota sua mola aí. Que horas, hein? Até que horas? 11 horas a gente finaliza. Que horas são? Não, mas vá com o seu tempo, vá no seu Bora. tempo. Vamos ver esses casos, né? Bora. Eu deixo, dessa vez eu deixo, viu? Vamos para outro caso. Esse é boa. Oportunidade em leilão judicial. Oi. Sim. Contrato é isso. Quando eu chego numa manicure, tem manicure que está me cobrando 180 numa unha. Eu disse, não, minha irmã, dá não. Eu vou para de 30. Não é? Você que escolhe. E aí você precisa entender como é que você precifica seu serviço. Pois é. Não é? Eu não sei, eu confesso que eu não sei se tem uma tabela. O Cresce tem? Tem tabela, Cresce? Porque a OAB tem. A OAB também. É o mínimo a ser seguido, não é isso? A OAB também tem. Ô, mulher, e para assessorar ele ir na BRK, solicitar uma declaração, precisa ser advogado. Porque tem advogado. Eu estou, inclusive, indo de encontro com a minha classe. Mas a verdade é essa, gente. Tem advogado que está cobrando para agendar no aplicativo do meu INSS. Verdade. É ou não? Vamos para outro caso, esse é bom. Um cliente investidor, vamos chamá-los de CRIs, procura você.
o corretor de excelência, não com um imóvel para vender, mas com um edital de leilão. Tem um imóvel que está para ser leiloado. Tem muitas oportunidades, viu? Se liguem no movimento. Qual é o problema? O CRIS identificou um apartamento avaliado em 500 mil. O lance inicial no leilão é 300 mil. Certo? Eu vou dizer onde é esse apartamento. Num prédio em frente à Nova Roda Gigante. Quanto é que vale um apartamento ali? E é? Vocês vão ver quanto saiu, viu? Da Roda Gigante, na beira da praia? Pai Jussara ali. Não, eu não posso dizer o nome, não. Calma, pode não. Bora. A causa do leilão. O imóvel está sendo leiloado para pagar uma dívida de condomínio do proprietário atual. A pessoa morava lá, passou 10 anos sem pagar condomínio. Condomínio é obrigação próprio terreno. O que é que significa obrigação próprio terreno? A obrigação acompanha o bem, não é a pessoa. A dívida é do bem. IPTU e condomínio, a dívida é do bem. É a mesma coisa que eu comprar esse telefone com uma trinca aqui. A trinca não é uma afetação do bem? O IPTU e o condomínio é a mesma coisa. Por isso que isso é chamado obrigação próprio terreno. E aí o que é que acontece? O condomínio ingressou com ação de execução. O que é que vai ser penhorado? O apartamento. Foi penhorado e foi disponibilizado para leilão. O investidor viu uma oportunidade. Quanto era que ele estava avaliado? 500 mil reais, não foi? O primeiro lance era quanto? 300. Só que, quando tem leilão, tem 2 praças. Na segunda tem que ser pelo menos 50%. Não é assim? Do valor da primeira avaliação. É onde está a oportunidade. Se ligue, viu? Bora. O imóvel está sendo leiloado para pagar uma dívida de condomínio do proprietário atual, executado. A pergunta do cliente: onde o corretor intervém? Vale a pena, corretor, arrematar esse bem? Parece um ótimo negócio, mas tenho receio. O risco oculto. A dívida própria terrena, que é a dívida do bem. E aí você precisa investigar um instrumento. É ele que vai lhe dirigir, que é o edital. Olha ele aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Esqueça o nome do povo. Eita, peste, tem o nome do... Eu vou mostrar. Isso é público, não é público, não foi publicado no Diário Oficial? É público. Não tem segredo. Tem segredo? Não tem segredo. Bora. Olha aqui o edital. 6 irmãos. Está sendo gravado, viu? Olha aqui, ó, avaliado em 350 mil. Já estava na segunda praça. É 350 mil um apartamento ali? Aí, repare, viu? O corretor, se for leilão presencial, ele diz: eu vou com o senhor, que eu sou um corretor completo, sou um corretor de excelência. Eu vou acompanhar o senhor. Quando o sujeito arremata, vai sair a ata de arrematação. Não é um documento suficiente. É uma ata que descreve que naquela reunião o fulano arrematou. O documento legítimo para mudar a titularidade no cartório é a carta de adjudicação. O juiz mandando o cartório. Manda o oficial de serventia extrajudicial de registro de imóvel, quem couber e suas vezes fizer, que proceda a devida averbação. É uma compra segura ou não? E após? Olha aqui a averbação. Olhe por quanto saiu. Já mostrei tudo, né? Já estamos devassando. Mas teve a despesa com o leiloeiro, né? Os 5% do leiloeiro, teve os honorários do advogado. Nesse caso, não podia, porque o edital não previa. Só se o edital... Agora, o que é que a gente precisa observar no edital? Dívida de IPTU pretérita.
Quando o edital não prevê, você adquire o bem quitado. Mas hoje a maioria dos editais estão prevendo que a arrematação não isenta as dívidas de condomínio. Essa foi uma dívida de condomínio. As dívidas de condomínio e de IPTU. Então, é preciso que você vá lá na prefeitura e veja qual é a dívida de IPTU. Vá no condomínio, veja qual é a dívida de condomínio para ver se o negócio é viável. Porque, de repente, você arremata um bem desse por 325 mil e tem 300 mil de condomínio. Mais 200 de IPTU. Então, essas dívidas são dívidas que você precisa ter uma atenção especial, porque, como eu disse, o IPTU e o condomínio são obrigações próprio terreno, eles afetam o bem. Não, nesse caso foi do condomínio, mas se fosse uma execução por uma dívida qualquer, entendeu? Esse caso específico foi do condomínio. Mas eu vou mostrar outro caso. Eu vou mostrar outro. Eu não vou ler tudo, não, para a gente mostrar todos os casos. Pode ser? O condomínio era quase 300 mil. Era. E as custas do processo? E os honorários? Não estou falando meu, não, viu? É do advogado do condomínio. E não pagou? Era quase 300 mil, não chegava a isso, não. Era quase. Oi? Meu irmão não chegou por 400. Foi, não. Foi 300 e uns quebrados. Segunda chamada, foi segunda mulher, chamada. tu não vai criticar o meu negócio, não, que o negócio já está concretizado, já está feito. O mundo é das oportunidades, bebê. Oxi. Eu tenho culpa se o oficial avaliou por esse valor, por 500 mil réis. Eu não tenho culpa, não. Não, pelo valor venal não vai, não. Porque todo mundo sabe que o valor venal é fictício. E tá para mudar a lei, viu? Bora, o próximo caso. Próximo caso. Esse é bom, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Escute, viu? Um cliente investidor procura você, o corretor de excelência. Ele quer comprar. Eita, cadê a Shelly? Shelly, eu fiz boas caras. Que ela disse, olha, Keller, de vez em quando pare para eu fazer uma foto. Mas eu não consigo. Tu me avisa, mulher. Bora. Tá. Aí, repare, viu? Um cliente investidor procura você, o corretor de excelência. Ele quer comprar 2 prédios comerciais que estão sendo vendidos pela mesma pessoa, uma arrematante, certo? Foi o que aconteceu. Esse caso foi o seguinte. Um sujeito arrematou 2 prédios comerciais lá no Peixoto e quer vender esses prédios comerciais, certo? E aí o que é que acontece? O investidor negociou com o arrematante que lhe apresentou os seguintes fatos. Ele, o arrematante, adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel em leilão na Justiça Federal. O meu cliente adquiriu 2 prédios no Peixoto num leilão na Justiça Federal. Pegaram, não foi? O leilão não foi por uma dívida comum. Os imóveis foram confiscados de um antigo possuidor em um processo de crime federal, como reparação de danos ao erário. De boa. A Justiça Federal estava vendendo, minha filha. Quem é que vai comprar? Pronto. Os imóveis não possuem matrícula. Eu vou mostrar o... Deixa eu ver se está aqui, peraí. Tá. E como eu fui boazinho, eu apaguei. Foi esse? Olha a carta de arrematação, viu? Essa é a carta de arrematação. Esse era o documento. Eu já peguei o cliente, ele já tinha arrematado. Mentira, eu peguei o cliente, foi tudo. Mas imagina, ele já tinha arrematado.
na Justiça Federal. Aí a carta de arrematação. Passado. Eita, tem o nome do homem. É aqui. Olha o que é que tem a carta de arrematação, viu? E para que o arrematante possa tomar posse do referido bem e se constituir em seu título de domínio, lavrou-se a presente carta de arrematação. A gente já viu que a carta de arrematação é o instrumento competente para transferir a propriedade, não é isso? Só que esses imóveis não tinham registro. Não tem matrícula. E tem valor? Claro que tem. 2 prédios comerciais. Não, peraí, calma. Aí repare, viu? Conforme previsto no edital, no caso dos imóveis que não possuem matrícula cadastrada, terá o arrematante tão somente o direito de posse e uso do imóvel após o prazo definido na lei de uso capião. Então, o meu cliente adquiriu 2 prédios. Não, mentira, foram 3. Os 3 não deu R$1 milhão. Mas não tinha matrícula. Claro que as pessoas se assustam. Como é que eu vou adquirir um imóvel que não tem matrícula? Mas é na Justiça Federal, tem um advogado assessorando. Se ligou? E agora ele quer vender. Melhor, imagine que esse cliente diz, meu irmão, eu tenho 3 prédios que eu adquiri na Justiça Federal, não tem documento. Não tem documento entre aspas, né? Tem uma carta. A carta de adjudicação é uma ordem judicial. Há dúvida de que esse arrematante adquiriu a posse desses bens? Não. E, portanto, esse bem pode ser objeto de transação, de negócio imobiliário? Claro que sim. Não tem matrícula. Aonde? Não tem matrícula, verba aonde? É da Santa Casa. Né? Mas não é o caso, não. Não é esse o caso. Aí o que é que ocorre? Ele tem esses 3 bens. Qual é a recomendação? Esperar o tempo para usucapi. Está, inclusive, a recomendação no edital. Está ou não está? Na carta de arrematação não tem? Mas seria impedimento para ele negociar esses bens? Se tiver quem compre? Eu não vejo insegurança nesse negócio. Vocês veem insegurança nesse negócio? Não. Exatamente, a cessão de direito possessório. E aí, vamos lá. A carta de arrematação está aqui, né? Então, a gente encontrou o problema. Qual é o problema? Imóveis adquiridos no leilão, em asta pública, tem a carta de arrematação, mas não tem registro. Esse é o problema. Qual é a possibilidade? É possível ser objeto de negócio jurídico ou não? Sim, desde que seja pactuado um contrato. No final eu vou me lembrar da bichinha. Raiz Produtora, viu? Recomendo. Raiz, né? Raiz Produtora, tá vendo o jabá? Pense numa produção. O que eu estava dizendo? Da Raiz Produtora. Sim, aí há possibilidade de se executar um negócio jurídico com a cessão desse direito possessório ou não? Quem adquire está seguro ou não? Agora, e você? Contrato que não é de um advogado, de um corretor qualquer, de um corretor de excelência, que não é aquele que pesquisa no Google. Não é não? É aquele que prevê 2 situações importantes: a ciência e o risco. É ou não? Vamos para o próximo caso. Tafarel. Você vai falar. Viu? Você está me devendo, viu? Não, você vai falar, que você saiu na foto comigo. Você está me devendo. Com você. Eu queria estar lendo mais coisas. Você vai voltar para outro computador? Porque tem uma informação do Gustavo, do Cresce aqui, para ter acesso ao grupo que vai ter todos os nossos materiais.
Tá. Mas aí depois. Já está com ele É o o QR meu Code. material. Não, depois. Já tá franqueado. Pode Agora ficar tem à vontade. minha foto, meu material. Daqui a pouco eu coloco, Michele, para tu tirar uma foto. Beleza, não, tranquilo, Ó. deixa lá. Próximo problema. Eu já estou caminhando para o fim, mais ou menos. Não queria não, mas... Próximo problema. Um cliente, vamos chamá-lo de proprietário, procura você, o corretor de excelência, para vender sua casa. Ele apresenta a matrícula do imóvel e diz: o imóvel está no meu nome, eu quero vender. Como corretor de excelência, sua primeira ação é ler a matrícula. Na verdade, é solicitar a certidão de ônus atualizada do imóvel, né? E ler o que é que está descrito lá na certidão, a fim de verificar se existe algum gravame. Não é assim? Você confia apenas no que Você não confia apenas no que o cliente diz. E aí vem a descoberta. Ao ler a matrícula, você identifica duas figuras. O nu proprietário, que é o seu cliente, ele de fato ele é o proprietário do imóvel. Ele é o dono no papel, mas não tem direito de usar o imóvel. Por quê? Porque a mãe dele é usufrutuária. A pergunta que não quer calar. Um imóvel que tem um usufruto pode ser objeto de transação imobiliária? Né? Mas é do seu cliente. Ele diz: não, meu amigo, eu quero vender, é meu. Aí você vai dizer: se não tiver a anuência de sua mãe, você não vai poder vender. Por quê? Aí eu teria que ter outro momento com vocês para falar sobre direito real. Porque, nesse caso, eu tenho duas pessoas exercendo o direito real sobre o bem. Lembra que o proprietário ele usa, goza, reivindica. Vou me levantar, vou fazer o teatrinho. Ela gosta. Eu gosto, né? O proprietário é aquele que... o proprietário é aquele que usufrui, reivindica e dispõe, não é assim? O proprietário é o exercente de direito real que exerce tudo, todas as faculdades. Os outros tipos de direito real é porque eu peguei um braço desse e transferi para uma terceira pessoa. Usufruto, eu pego o braço do uso e passo para uma pessoa. Hipoteca, eu pego a disposição, eu não posso vender. Eu continuo morando, eu posso alugar. Se alguém invadir, eu reivindico. Mas a minha disposição eu passei para uma terceira pessoa. Com isso, eu posso dizer que a propriedade é exercida por uma pessoa. Mas todos os outros exercícios de direito real dependem do proprietário ter passado uma dessas faculdades para uma terceira pessoa. E aí eu tenho exercício de direito real, que compromete o uso e o gozo, e tem exercício de direito real de garantia, que é penhor, que é anticrese, que é hipoteca, e aí seria outro momento. E a gente fez a doação. E fizemos constar a questão do usufruto, ele não vai poder vender, a esposa não vai ter direito sobre aquele bem, em caso de separação, ou em caso de falecimento, né? E outras ferramentas que a gente usa para proteger o bem e a vontade do proprietário, né? Então, é interessante ler, ver todos esses detalhes, se foi caso de doação, ver todos esses, porque, às vezes, essa impossibilidade vai anular a venda. Vai anular totalmente a venda. A pessoa vai lá, questiona e acabou-se. Então, também existe a anotação de não poder vender, não poder hipotecar, não poder alienar aquele bem.
Então, pode ser um bem de família, que foi isso. gravado como bem de família. Como bem Então, de família. é importante, de fato, eu sei que vocês fazem isso quando vocês vão intermediar um negócio imobiliário, solicitar a certidão de ônus atualizada. É importante. Inclusive, uma certidão que é pouco vista, que é repersecutória. Rei persecutória. Repersecutória. É porque a língua engana. Rei persecutória. Mas essa é importante. Essa é importante, porque pode ter Importantíssima. um gravame de garantia. Isso. Bem, gente, é um prazer inenarrável estar... Vai, Shelly, vai. É um prazer inenarrável estar aqui hoje. Sou atriz também, né? Sim, vamos terminar. Peraí, tem coisa. Então, nesse caso específico, nós temos um problema. Um bem em que tem duas pessoas exercendo o direito real sobre o bem. E para o exercício de direito real, só existe exercício de direito real se tiver registrado. Eu só sou usufrutuária se eu tiver registro. Eu só exerço a superfície se eu tiver registro. Eu só exerço a hipoteca se tiver registro. Vocês já ouviram falar no direito real de laje? É top o laje, viu? É top. Isso. É só da laje. Isso, na verdade, a laje é uma espécie de superfície. Do direito real de superfície. É verdade. É verdade. Eu sou toda disponível. É isso aí. Porque às vezes a gente consegue resolver. Só é se o imóvel tiver registro, tiver atendendo às regras de edificação, você desmembra e fica a laje com uma matrícula e o imóvel principal com outra. Pro Tafarel falar, né? Mas laje é um direito que é registrado. Os mesmos exigências para a averbação de uma construção. Mas que é possível, é. Às vezes o imóvel está todo regular em termos de edificação, segue o plano diretor, o código de edificações, e aí você divide o imóvel. Um passa a exercer o direito sobre o bem principal e o outro a laje, o imóvel com duas matrículas. Há quem diga que a previsão da laje no Código Civil foi uma forma de regularizar, meio que forçada. Mas é uma oportunidade de negócio. Se está previsto, você está contribuindo muito. Muito obrigada. Existe uma sequência que deve ser feita nessa aquisição de cada unidade, tá? Então, tem uma sequência, pode a laje não é exercício. Você não vai lá no cartório e diz, resiste aí a laje, diz mesmo. Não, você, para averbar a construção, você não precisa passar por um processo administrativo perante a Secretaria de Edificações competente do município, é a mesma coisa a laje. Mas que é uma possibilidade, é uma claro possibilidade. que é. Só precisa ter atenção a essa divisão, porque às vezes é um bem que está na família e querem vender, mas a distribuição, né, foi feita de forma incorreta e pode ser anulada no futuro. Que a gente lida com pessoas. Pessoas hoje têm uma concepção, amanhã tem outra. É verdade. Então, se resguardar sempre é o ideal, né? Sim, pode ser com 2 andares, laje. é um prédio, é laje. Tudo que foi acima do teto, pronto. É aquela família que construiu. Aí embaixo mora o pai, em cima mora o irmão e o outro mora o outro. Se tem o terceiro, aí tem uma sequência de ocupação e direito. Aí vai ser averbado a propriedade, aí vem AV, laje do primeiro andar, AV2, laje do segundo andar, e assim sucessivamente. Agora, óbvio que é preciso atender os rigores da lei de edificações, tal qual é a averbação. E aí eu me lembrei de um negócio aqui que eu esqueci de dizer. Se o imóvel que você for usucapi, tiver edificação, recomende que o advogado descreva o imóvel com edificação, porque o registro já sai com a edificação. Isso. Não vai precisar averbar a edificação é depois. Top isso?
Não é? Mas vamos para o caso da credora. Não, aí, quando a gente vai averbar a edificação, a gente não entra com um processo administrativo, juntando a planta de situação do bem, a planta hidráulica, elétrica, tudo. Não precisa do habite, não precisa de todas essas plantas para você provar que atende às normas de edificação. Uma vez pagando todas as taxas possíveis e imagináveis que nos são cobradas, aí vem uma declaração, uma certificação, que se chama habite-se. É o órgão municipal dizendo, esse é um imóvel habitável. E aí, qual é o calcanhar de Aquiles desse processo? Os custos tributários. Porque se foi edificado, houve o emprego de mão de obra. Se houve o emprego de mão de obra, isso é fato gerador de INSS. E aí, o que é que ocorre? A Receita, o INSS é um imposto federal, né? A Receita tem um parâmetro de aferição por metro quadrado. Ele diz se tem 300 metros quadrados de área construída, então, mais ou menos, ele não sabe, né? Mais ou menos foi tanto de mão de obra. E aí ele cobra. E é altíssimo. E aí, para você averbar o habite-se no cartório, você tem que levar o habite-se e a comprovação do pagamento desse tributo. Pode ser diminuído esse valor do imposto, tá? Isso por meio de decisão, porque, na verdade, é fato gerador. Independentemente de quem executou a obra, isso é o Poder Judiciário que decide dessa forma. Mas, se você olhar direitinho, é uma decisão contrassenso. Porque o que é que faz gerar o INSS? Prestação de serviço mediante remuneração. Não é? Então, se houve prestação de serviço, há fato gerador de tributo. Mas essa decisão não deixa de ser uma decisão, eu estou com receio de ser arbitrária, é uma decisão para forçar a barra para regularização, porque o grande calcanhar de Aquiles da regularização das edificações no Brasil é esse imposto. E vocês sabem que está para ser publicada uma lei aqui, está todo mundo esperando essa lei para regularizar bem imóvel. Eu estou que só cachorro no sol quente, de língua de fora, esperando ela. Os tributos, né? É verdade. Os novos tributos, né? Oi, Hélio. Aí você, se for depois de 5 anos, prescreve. Aí muita gente fica esperando. Aí o que é que ocorre, Hélio? Tem que provar que a edificação se deu preteritamente. Isso. Mas ainda é um calcanhar de Aquiles para a averbação das edificações. Mas tem a história da prescrição. Agora, tem que provar cabalmente que aquela edificação tem mais de 5 anos. E, portanto, a mão de obra que foi empregada naquela edificação, o fato gerador daquele tributo prescreveu. Porque esse é o lapso temporal da prescrição tributária. Cadê, Shelley? Deu certo? Deu certo. Professora, já, viu? 3 minutos. É para dar um gostinho para eles. Já falei com o Nunes, a gente vai ter outro momento, viu, pessoal? Tá. A gente vai ter. E eu vou começar, da próxima vez eu começo. Nem eu terminei, porque nem eu terminei, porque eu não ia falar do contrato de corretagem. Foi. Que é aquele que não é do Google, é? Não fale não. Não fale não. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês venham da próxima vez e chamem seus colegas. Porque, assim, é uma palestra, uma aula que vocês estão tendo pelo Cresce, através da minha coordenadora, na época, e a minha professora, Kelly Mendes. Pois é. E aquela tá vendo aí, ela não quer que eu fale. Ela não. Tirar uma foto minha, para dizer que eu falei aqui. Para dizer que eu falei, que eu subi aqui, porque ela não quer deixar eu falar.
Pronto. Eu só vim aqui para abrir a palestra e acabou-se. Pronto, é isso aí. Não é isso? Vai que é tua. Não é isso, pessoal? Aqui estão os meus contatos. Já tem, né? Já marca aí. Vai Estou disponível. Não, espera só coisa. Pessoal, anotem um contato da Keller. Aí. Ali, ó. Tem o Instagram também da Keller Mendes, beleza? Olha, tirando a... Rapaz. É para fazer uma foto, amiga? É? Chega, Tafera, vem pra cá. Que é o momento da Deixa eu foto. aparecer, né? Pessoal, só rapidinho, não saiam não agora, viu? Porque ainda tem mais informações do Gustavo. Tem a palestra do Tafarel. Não. Hoje eu vou deixar para depois, Mas que é uma coisa prática que eu ia passar para você. Olha, não para não, não para. Se deixar, vai até a tarde, à noite. Tenha calma. É. Ah, que lindo que eu fiz. Eu tava tão emotiva. O corretor de excelência, o colibri, que eu estou ligada aqui, o colibri é o símbolo de vocês. O colibri tem a diligência prevista no artigo 723 de parar, analisar a flor, que é a pendência, e a precisão técnica para encontrar o néctar, a oportunidade, onde ninguém mais vê. Peraí, não terminei não! Fechou. Voltou. Fique quieto um pouquinho. Pessoal, sigam a professora, viu? Muito bom. O Instagram dela também. Vem, Tafarel. Essa é minha professora, não é o seu momento, minha filha. Peraí, já. Para finalizar, seu trabalho não é força, é precisão. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer inenarrável. Pessoal, que é isso, meu? Pessoal, vamos marcar outro momento, viu? Viu, Manuel? Doutor Manuel também, que ajudou muito a gente. Pessoal, esse é o grupo que vai estar no nosso material. Eu provavelmente vou pegar o meu material e adicionar para outro momento, que hoje não deu. Que bom que não deu, porque vocês se engajaram muito bem na palestra da doutora Keller. E espero que engaje na minha na próxima vez. E eu vou falar primeiro, viu? Próxima vez a Keller vai provar do próprio veneno. Doutor Manuel também vai dar uma palestra, viu? Pessoal, vamos encher o bucho agora. Quer alguma coisa? Tem coffee break. Pessoal, depois eu passo meu contato. Valeu, meu amigo. Rapaz, eu sou um aluno, rapaz. Valeu. Valeu. Bora, doutora Keller.